Olá, bem-vindos a mais uma Conversas Mais M. Hoje recebemos Nuno Santos, diretor da CNN Portugal e também diretor de informação da TVI. O segundo aniversário da CNN, quase desde o início o canal de informação mais visto do Cabo, é o ponto de partida para a entrevista. Vamos falar da liderança de audiências no Cabo, mas também nos generalistas, onde a SIC se mantém como o canal mais visto, dos projetos para o próximo ano, da concorrência, da medição de audiências, ou se quisermos, da ausência de audiências consolidadas e dos desafios para os mídias nos próximos tempos. A CNN celebra este segundo aniversário com um share de cerca de 3,1%, a 9 décimas da SIC Notícias. Portanto, é isto no acumulado do ano. É o canal de informação mais visto. Estou a excluir a CMTV, que sendo um canal de notícias, tecnicamente não é um canal de informação. Mas até onde é que pode crescer a CNN Portugal? O que é expectável que cresça, que aconteça? Bom dia e obrigado pelo convite. A CNN está num bom patamar. Diria que quando nós, há 2 anos, um pouco mais, começámos a trabalhar o que deveria ser a CNN e trabalhámos também qual era o nosso objetivo em termos de audiência, de cota de mercado, nós estimámos que poderíamos chegar a um resultado onde estamos. Chegaram muito depressa, não é? Chegámos muito rapidamente e admitimos até que poderíamos estar um pouco abaixo. Portanto, digamos que estamos num intervalo de cima. Mas eu admito que possamos crescer mais e admito que possamos crescer mais por vários fatores. Pelo nosso mérito e pela nossa capacidade, com certeza. Depois porque o ecossistema, digamos assim, dos canais informativos está muito competitivo e isso eu acho que é bom, porque isso significa que uns são capazes de desafiar os outros, isso é importante, e mais relevante talvez porque, de facto, isso não é uma inteira novidade, mas há um apelo sobre os espectadores portugueses para o consumo de informação. Isso é uma marca que tem talvez 20 anos ou mais, mas que em alturas de crise, como aquela que nós vivemos, é ainda mais significativa. E, portanto, eu recordo-me que uma das discussões, eu até me recordo de discussões anteriores, do momento em que a SIC Notícias abriu, Há 20 em anos, 2001, exato. Mas quando a CNN abriu, uma das discussões que havia era, bom, os canais de notícias atingiram o seu ponto máximo de consumo. E eu disse na altura que acreditava que a CNN ia acrescentar espectadores ao segmento. E isso E aconteceu. aconteceu. E, portanto, eu continuo a acreditar que é possível acrescentar mais espectadores ao segmento de notícias, digamos assim. A CNN na última semana, portanto, quando tivemos a crise política, ou terremoto político, como tem sido apelidado, diminuiu, ou a SIC Notícias conseguiu encurtar a distância para a CNN. Como é que lê este comportamento? Ou seja, quando a crise é nacional, a SIC Notícias está em vantagem? Eu faço uma conta que é a seguinte: o nosso principal competidor, que é a SIC Notícias, relançou a sua operação ao dia em que estamos a gravar, há 40 dias, Dia 6 de outubro, dia 9 de outubro. 9 de outubro, Nesses 40 dias ganhou uma vez, certo. empatou 2 e perdeu 37. Uhum. Esta é a conta que nós devemos fazer. Ok. Vou voltar a dizer: ganhou uma vez, empatou 2 e até perdeu à centésima, se quisermos ir depois a esse detalhe, e perdeu 37. Encurtou a distância para a CNN, em alguns dos dias, efetivamente, encurtou a distância para a CNN, e eu considero isso normal no comportamento do mercado, porque, de facto, houve mais procura de informação e, portanto, o público dividiu-se mais. Se analisarmos os 40 dias anteriores, ah, quais são as contas? Ou seja, quantos dias é que a SIC Notícias ganhou? Nos 40 dias anteriores a estes, provavelmente perdeu os 40, não tenho esse número de cor, mas diria que não há uma mudança de tendência. Certo. Enfim, Aliás, se virmos o mês de outubro, comparando com o mês de setembro, fecham exatamente a 9 décimas
No os mês dois de, canais? no mês, Estou a falar do mês completo, portanto, mês de no mês de setembro outubro e nós mês de outubro. crescemos mais. A distância não é? Portanto, Eh, estamos a falar de décimas, no fundo, não Sim, é? estamos Mas, a falar de valores que não são, digamos, muito significativos, embora certo, no universo do cabo, se o compararmos com o universo das generalistas, qualquer décimo é relevante. certo. Ah, a CNN é muito mais forte quando falamos, e temos tido, ou seja, vivemos ainda uma guerra na Europa, começou outra guerra no Médio Oriente. A CNN é muito mais forte nestas alturas, ou precisa destes conflitos internacionais para ser ainda mais relevante. Vamos ver. A CNN nasceu em novembro de 2022. O primeiro desafio que teve pela frente foram as eleições legislativas Certo. em Portugal em janeiro de 2023. Perdão, Dois. nasceu em 2021, em novembro, vamos lá precisar as datas, Sim. porque tem acontecido tantas coisas que às vezes podemos estabelecer alguma confusão. Nasceu em novembro de 2021. Certo. Em janeiro de 2022, o primeiro embate que nós tivemos pela frente foram as eleições legislativas, da qual saiu a maioria absoluta, que acaba de cair. E nós ganhámos essa batalha, isto é, superámos o nosso principal concorrente que estava há 20 anos no mercado. Uhum. Não ficámos atrás, ficámos à frente. E a guerra da Ucrânia só começou depois, só começou Sim, em em fevereiro. fevereiro. A guerra da Ucrânia foi muito importante para o crescimento e para a afirmação da CNN, porque admito que muitos dos espectadores associem a CNN aos grandes acontecimentos internacionais. Mas se nós não tivéssemos acompanhado bem, se nós nunca tivéssemos saído do terreno, como nunca saímos, se nós não tivéssemos tido a análise mais detalhada, mais diversificada e até mais plural, eu acho que nós não teríamos deixado essa marca. Isso para mim é claro. Ok. A SIC Notícias foi relançada no dia 9 de novembro, como ano de outubro. Como é que olha para esta nova SIC Notícias? Nova, estou a usar a palavra Enfim, que eles o meu usavam. foco é a CNN e a minha preocupação é a CNN. Eu observo o mercado todo com a atenção que faz parte dos meus deveres e das minhas obrigações. No ano Eu, passado dizia, também em entrevista, sim, na altura ainda não tínhamos mais M, portanto em entrevista ao Eco, que a CNN definiu um modelo que hoje é replicado pelos outros canais, dizia que vou usar um palavrão, que era a gramática visual. isso só se acentuou ao longo deste ano. Basta ligar a televisão ou ir aqui ao telemóvel Uhum. e, portanto, desse ponto de vista, todos estão mais parecidos com a CNN do ponto de vista visual. Para usar esse chavão, nessa gramática visual, todos estão mais parecidos com a CNN. Isso para nós é o que é. Pode pensar, Sara, mas isto é assim no mundo inteiro. Não é verdade, porque nos Estados Unidos a MSNBC ou a Fox não são parecidas com a CNN. Têm a sua linha editorial, têm a sua linha gráfica, têm a sua... são diferentes, Uhum. não Assim, são a mesma coisa. Aqui, eu acho que muitas vezes todos estão demasiado parecidos connosco. Eu não posso fazer nada, quer dizer, não posso impedir que isso aconteça, não é? mas O que é que eu posso Notícias fazer ficou... é dar um passo em frente, que é o que nós, desse ponto de vista visual, vamos fazer agora outra vez no dia 22. Bom, Ok. e depois veremos o que é que vai acontecer Então a a SIC seguir. Notícias ficou mais próxima da CNN. Ainda mais próxima, sim. Mas, enfim, cada um faz as suas opções. Eu acho que os nossos competidores, de um ponto de vista estritamente editorial, são bastante sólidos. Isso é que, para mim, é o que é mais relevante, Uhum. que é se naquilo que deve ser a razão principal para a escolha dos espectadores, que é quem é que trata melhor a informação, quem é que é mais competente na análise, quem é que chega melhor aos espectadores, se nós temos concorrentes que são sólidos. E a minha resposta é sim, temos.
Numa análise que até se quiser é um pouco mais pessoal, porque eu tenho uma ligação emocional à SIC Notícias, eu lancei o canal em Foi o primeiro 2001. diretor de Eu da acho SIC que a SIC Notícias, Notícias perdeu alguma da sofisticação que tinha, mas é uma isso com mera... alguma da Sim, sofisticação. da sofisticação estética que tinha. Eu acho que o canal tem hoje menos sofisticação do ponto de vista visual e estético, mas é uma pequena e mera apreciação pessoal e fico por aqui. Ok. Então, CNN a partir do dia 22. Portanto, dar um passo à frente. O que é que vamos ter de novidade a partir do dia 22? Vamos ver, o acontecimento da passada semana, ou de há 2 semanas neste caso, eh, condiciona eh, toda a estratégia que nós tínhamos definido, porque a verdade é que um plano que nós tínhamos traçado para o que falta deste ano e para o primeiro semestre de 2024 está agora mais ou menos congelado, ou pelo menos toldado, pela circunstância de existir um acontecimento em Portugal que vai mobilizar as redações e as equipas, que são as eleições, ainda por cima nestas circunstâncias. Certo. Mas nós vamos lançar, para além de uma mudança gráfica e cenográfica, que eu acho que será dentro da linha que temos, quer dizer, a CNN é a CNN, portanto, dentro da linha que temos, e isso vai acontecer já agora a partir do dia 22, nós vamos lançar 2 novos programas ao fim de semana, um virado para as questões nacionais, outro virado para as questões internacionais, e vamos lançar uma série de pequenos conteúdos nas nossas emissões diárias. Eu não vou detalhar quais são, isso vai-se perceber a partir desta semana, e vamos agregar alguns comentadores e alguns analistas ao nosso painel de comentadores e de analistas, que foi desde o dia 1 uma das marca marcas muito relevante forte do canal, não é? da CNN. Então, pequenos apontamentos ao longo da emissão. Sim, quer dizer, eu costumo dizer que um canal de notícias é um canal de notícias, quer dizer, qual é a nossa matriz? A nossa matriz são notícias 24 horas. Portanto, é muito fácil definir o que é a CNN. Uhum. Às vezes, quando nós estamos a falar de um canal ou de uma plataforma de conteúdos que tem ou que trabalha de outra forma para outros públicos, é mais difícil definir a sua matriz. No nosso caso é muito fácil definir a nossa matriz e que no fundo trabalha em cima do que está a acontecer. O que está a acontecer tem sempre prioridade sobre qualquer coisa que esteja em grelha, alinhada e que pode sempre cair em função da atualidade e do que está a acontecer. Como de resto se viu neste último fim de semana. Como de resto se viu neste fim de semana, enfim, Com a informação atual. quando foi anunciada ao início da tarde a comunicação do Primeiro-Ministro, isso tinham visto nos dias anteriores e faremos certamente nos acontecimentos dos dias que temos aí pela frente. Isso não vai mudar, e essa capacidade de marcar os acontecimentos, mostrá-los em direto, a qualquer momento, sob diferentes pontos de vista, analisá-los, interpretá-los, descodificá-los em alguns casos, e quando digo descodificá-los, significa também utilizar ferramentas gráficas, utilizar melhor a nossa cenografia. Portanto, tudo isso nós temos feito e continuaremos a fazer. Aí não há novidade nenhuma aí. Não, aí o que nós podemos é fazer melhor do que aquilo que temos feito. Mas isso nós fazemos desde o primeiro dia e continuaremos a fazer. E os pequenos apontamentos, as alterações, as novidades? Isso significa que, ao longo da emissão, nós encontraremos formas de, ou através de análise com nomes que não estão neste momento no ar, ou usando os nossos pivôs e repórteres, de acrescentarmos à emissão formas de darmos mais informação ou, sobretudo, de forma diferente daquela que damos hoje. E os novos programas, o novo programa nacional e internacional, vão ser o quê? São programas que, no fundo, valorizam a nossa oferta, sobretudo ao fim de semana. Ao fim de semana, e isso agora também não vai ser exatamente assim, porque, por exemplo, a atividade política vai ser muito intensa
ao sábado e domingo, já está a ser e vai ser mais durante todo, mesmo com o Natal pelo meio, durante o que falta de novembro, todo o mês de dezembro, janeiro, fevereiro, as eleições, o pós-eleições. Nós vamos ter aqui uma vida muito, muito intensa, pelo menos até ao verão. Acho que é seguro dizer isso. Mas o que é que sucede nos canais com a nossa matriz ou com o nosso perfil? Ao fim de semana é preciso encontrar soluções de programação que tornem a antena mais rica e, portanto, com capacidade para atrair o espectador. Nós já fazemos muito isso com aquilo que se chama o soft content, e o que é o soft content são programas de temáticas que não estão dentro das notícias, são programas de viagens, são programas de lazer, são programas ligados ao imobiliário, às sugestões de espetáculos, de artes, tudo isso nós já temos na nossa antena. Agora achamos que, ligados estritamente à informação, nós precisamos de programas, uns mais virados para as questões nacionais, outros mais virados para as questões internacionais, que aprofundem mais a informação. Estamos a falar de grande reportagem, de análise? Não estamos a falar de grande reportagem. A CNN também tem capacidade para, na sua programação, contemplar e agregar segmentos de grande reportagem, de vídeo, digamos assim, e falo com aquilo que nós produzimos na nossa redação, isto é, muitas das reportagens de média e de grande dimensão que nós produzimos para a informação da TVI, elas são depois replicadas na CNN, e muito do produto da CNN Internacional, do melhor produto, nós usamos-lo aqui em Portugal também. E isso são fatores de diferenciação, sejam as nacionais, sejam aquelas que vêm das mais diversas origens. Isso já está no ar e vai continuar no ar. Portanto, estaremos a falar de programa de debate, de análise? Estaremos a falar de programas, sobretudo, que nos permitem aprofundar mais a informação. Dizia há um ano que o objetivo era colocar em grelha conteúdos na área de lazer, lá está. E eles foram aparecendo, saúde e tecnologia. Portanto, em termos de novidades, para o próximo ano serão estes dois formatos. Eu gosto de chamar soft content porque é uma forma de distinguir aquilo que, do meu ponto de vista, é a informação pura e dura, a conteúdos que atraem espectadores. E também anunciantes, não é? E nos permitem trabalhar com as marcas também. Quer dizer, essa relação que eu hoje preciso ter com as marcas, mas apesar de tudo com uma fronteira muito clara entre o que são as notícias e o que é a informação pura e dura, e o que é a relação que nós podemos ter, através de outras áreas da empresa, com as marcas e com os anunciantes. Isso é possível fazer. Enfim, a CNN fala, e muito bem, há muitos anos, e nós também aprendemos com eles a fazê-lo, sendo que uma parte desse trabalho já o fazíamos aqui anteriormente. E isso é crucial, digamos, para termos um negócio que seja sólido. Mas, por exemplo, alguns desses conteúdos, voltando à expressão soft content, alguns dos que estavam previstos para arrancar em janeiro ou em fevereiro de 2024, vão ter que esperar. Ok. No ano passado aconteceu mais ou menos a mesma coisa com a guerra da Ucrânia. Sim, não mas foi também? quer dizer, eu acho que há uma coisa da qual os jornalistas não se devem queixar, que é da existência de notícias, não é? Portanto, às vezes, quando naquelas conversas de redação as pessoas estão assim muito inquietas porque há mais coisas para fazer, porque há mais notícias, bom, a nossa vida são as notícias, não é? Nuno, a ideia no ano passado era tentar tornar o canal mais atrativo para anunciantes, obviamente também para espectadores, não é? Mas para anunciantes e para marcas, como é que foi este segundo ano em termos de receitas? Neste segundo ano a CNN cresceu muito significativamente. Eu não vou dar números, mas diria assim, qualquer espectador, isto é, qualquer pessoa que olhe para o que era a nossa antena há um ano e que olha hoje, percebe que a procura em termos comerciais foi muito maior. E eu também acho isso natural, porque apesar da força da marca,
isto é as pessoas que... É preciso ver, não é? Claro, é preciso ver para crer. E, portanto, eu acho que nós precisamos de mostrar ao mercado que éramos capazes de fazer bem, de fazermos de maneira diferente, de nos tornarmos competitivos, de nos tornarmos líderes, como nós anunciámos que queríamos ser, e isso, feita essa prova, é natural que mais marcas, mais anunciantes tenham acreditado em nós e tenham investido em nós. Essa fase, digamos, essa prova foi superada. Agora nós precisamos de crescer em receita, porque o que nós temos ao dia de hoje é um decréscimo do investimento na televisão generalista e um crescimento que, apesar de tudo, não compensa o que se perde de um lado nas principais estações do cabo. E para além destes dois vetores, chamamos assim, destes dois pratos da balança, é preciso pôr enfim, criar um outro segmento ao lado, que é pensar quais são as outras formas, as outras maneiras que nós temos de angariar receitas, de ir à procura de receitas. Isso é crucial para as empresas de mídia. E quais são, no caso da CNN? No caso da CNN não é exatamente a forma, quer dizer, nós conseguimos fazer isso melhor com soft sponsor, com product placement, com uma marca, não na informação, evidentemente, mas com uma marca como a TVI. Certo. Quer dizer, a CNN é um canal de notícias. Tem, portanto, do ponto de vista legal e Todas as bem, limitações. um conjunto de limitações e de regras que tem que cumprir. Quer dizer, um jornalista não está a apresentar um noticiário com uma garrafa da bebida X ao lado. Isso, a lei é clara em relação a isso e está certo. É assim. Ok. A CNN é rentável neste momento já? A CNN é rentável na sua operação, sim. Na sua operação? Sim. Sim? Sim. Nós temos que olhar para a forma como articulamos a produção de informação no grupo. E a produção de informação no grupo significa o que fazemos para o canal generalista e o que fazemos para o canal de cabo. E um não existe sem o outro. Ou seja, não é possível separar as contas de forma a alocar recursos a um e o outro? Ou Quer dizer, haver não é mesma operação, possível, isso? em muitos ou na maioria dos casos. Se eu tenho um enviado especial no Médio Oriente, ele está ao mesmo tempo a produzir para as duas marcas. Se eu tenho um comentador que é um comentador da CNN, eu posso indexar esse custo à marca ao qual ele está agregado. Mas nós não podemos, em qualquer dos casos, desligar uma realidade da outra realidade. Elas coexistem e são pensadas do ponto de vista empresarial em conjunto. A informação da TVI tornou-se também mais rica e mais cara com o nascimento da CNN, se quisermos. A informação da TVI passou a ter mais recursos à sua disposição, porque eu estava a falar dos comentadores, isto é, os comentadores que nós usamos na CNN podemos usar também na TVI. De facto, nós somos a empresa de mídia que mais investiu no jornalismo nestes 2 anos. E isso significa não apenas a que mais notícias deu, isso ainda é outra questão, mas a que procurou estar em mais sítios, a que procurou relatar em direto mais acontecimentos, a que não faltou à chamada nos principais eventos à escala mundial. E isso beneficiou efetivamente as duas marcas. E é possível fazer, ou há a tentativa de tentar fazer um canal como a CNN e com as vantagens que terá também para a TV, a informação da TV, reduzindo custos? Ou seja, uma operação como a CNN é necessariamente muito cara. Estou a falar de correspondentes, por exemplo, ter correspondentes em vários pontos. Eu acho que nós vivemos num tempo em que eu trabalho neste setor há mais de 3 décadas e conheço
diria que bem, quer a área do jornalismo, quer a área do entretenimento e da ficção. Já tive responsabilidades de um lado e do outro. Há E em hoje todos os canais de televisão também, também, mas não é? isso, digamos, é indiferente para o que vou dizer a seguir. Hoje, no mercado, com a dimensão do mercado português, há uma grande pressão sobre os decisores para não só. E isso eu diria que sempre houve, e bem, quer dizer, nós temos que gerir o dinheiro com responsabilidade, sobretudo na empresa pública também, mas nas empresas privadas, por maioria de razão, porque elas têm acionistas que têm uma expectativa legítima de verem o dinheiro que investiram, aliás, ter retorno. Porquê é que essa pressão é maior? Porque a fragmentação do consumo fez com que muito do investimento publicitário, que durante anos esteve concentrado num conjunto relativamente restrito de meios, hoje esteja pulverizado entre a social media, uma parte não está aqui, os meios convencionais, os novos meios, os novos que já não são novos, os meios digitais. Certo. E, portanto, isso significa que nós, muitas vezes, temos que tentar fazer o mesmo, ou até melhor, de forma mais criativa. A tecnologia, de certa maneira, também nos ajuda, porque eu hoje, para estar a transmitir em direto às portas da faixa de Gaza, não preciso de gastar o mesmo dinheiro nem de ter o mesmo equipamento que precisava há 10 anos, já não falo há 20 anos. Certo. Portanto, há esse equilíbrio, digamos assim. E acho que há também uma compreensão e um bom diálogo com a gestão executiva da empresa para perceber que o bom jornalismo precisa de investimento, porque isso também é uma forma de nós criarmos uma ligação, uma conexão com, eu gosto de lhe chamar os cidadãos, mas podemos chamar-lhe os consumidores, podemos chamar-lhe, no fundo, as pessoas que estão do outro lado e que são depois as que têm ligação às marcas. Isto é, se nós não nos distinguirmos, se as nossas marcas não se distinguirem, nós não seremos os mais procurados. E, portanto, isso também não fará de nós marcas rentáveis. O bom jornalismo é, de facto, não é exatamente barato, não é? Está aberto um plano de rescisões na Mídia Capital, foi anunciado com as contas do semestre. Como é que está a correr em termos de rescisões amigadas? Como é Não que lhe está sei a dizer como é correr que está a correr em termos macro. Sei lhe dizer o seguinte, e aí de facto volto um pouco atrás àquilo que disse. Quer na minha experiência na SIC, quer na minha experiência na RTP, encontrei situações muito semelhantes. Mas eu não vejo nisso nada de anormal. Eu acho que há uma dinâmica nas empresas que permite à gestão, por um lado, mas aos trabalhadores, por outro também, dizerem de parte a parte, este pode ser o momento em que eu me sinto tentado a fechar este ciclo da minha vida. E às empresas também, nós querendo reorganizar a empresa, querendo estruturá-la de forma diferente, perceber quem são as pessoas que estão disponíveis para fechar este ciclo. Às vezes são ciclos de 20 anos, 30 anos e por aí fora. Portanto, isso é uma dinâmica normal da relação de trabalho. E quando são planos de rescisão amigáveis, isso significa que as empresas estão a perguntar às pessoas se elas consideram que pode ser um bom momento para fechar um ciclo. Normalmente, a experiência que eu tenho, quer de um lado, quer do outro, sim, nunca houve um problema ou outro. Sim, houve um problema ou outro. Claro. Mas, por norma, esses planos correm bem. E as pessoas olham até para eles como uma oportunidade para encerrar um ciclo e fazerem outras coisas. Mas tem as pessoas identificadas tem mais ou menos as pessoas identificadas Se eu tenho. sim. Não, a pergunta foi feita ao contrário. A empresa abriu este plano e o que tem acontecido é que
nem sequer falo pela minha área em concreto, Uhum. porque isso acho que não o devo fazer. Mas o que sucede normalmente nessas coisas é as pessoas procuram ou a gestão ou as suas direções, ou a área de recursos humanos, ou até no limite a gestão da empresa. E portanto depois entendem se devem dar esse passo ou se não devem dar esse passo, se as condições são boas, se são negociáveis, digamos assim, Claro. parte-se de uma base. É um processo normal. Uhum. Eu não atribuo a isso nenhuma anormalidade. Acho que é um processo normal na relação das empresas com os seus trabalhadores. Uhum. É isso e nada E mais. no fim de todo este processo, que não sei, não há prazo há algum prazo estipulado para o Neste plano de caso não rescisões? foi, Confesso que neste não caso foi não foi anunciado, julgo eu. colocado nenhum deadline. Ok. Mas no fim, portanto, mas a ideia não é fazer, em termos absolutos, cortes na informação. Não tenho nenhuma indicação nesse sentido. Ok. No ano passado dizia-nos também que, para mim, para a minha equipa, neste momento, portanto, isto é um ano, a informação da TVI é a tarefa prioritária. O que considero é que não podemos em nenhum momento baixar a guarda da CNN, mas o nosso principal foco está na TVI, porque na TVI ambicionamos ser líderes e não somos. Passou um ano, ah, continuam a não ser. Como é que antecipa, que balanço é que faz deste ano e como é que antecipa os próximos tempos, os próximos passos, se quisermos? Vamos ver o que é que continua a ser verdade um ano depois. Nós não podemos baixar a guarda na CNN, até porque a competição se tornou mais acesa, digamos Certo. assim. Na TVI, eu gostaria de dividir o ano em duas metades, digamos assim, em duas partes, se Uhum. quisermos. Eu acho que nós, durante talvez o primeiro semestre, fomos, e não o deveríamos ter sido, um pouco erráticos na maneira como posicionámos a nossa informação. E isso, quando nós, vou agora transportar-me para o universo do canal aberto, dos canais generalistas, quando nós temos pela frente dois concorrentes em relação aos quais é relativamente fácil tipificar a informação que eles oferecem aos espectadores, não foi nós não fizemos aquilo que deveríamos ter feito. Isto é, a primeira, na minha perspectiva, o primeiro fator que neste momento, na televisão aberta, o primeiro fator para a relação com o espectador é a confiança. As pessoas já viram as notícias todas, não querem ver. Não, isso não é verdade. Na Europa do Sul em geral e em Portugal em particular, ainda há, em decréscimo talvez, mas ainda há um certo ritual das notícias das 8 da noite. Portanto, aquilo que as pessoas procuram nas notícias das 8 da noite é uma relação de confiança com o canal, com as pessoas que estão do outro lado e com, ao dia de hoje, alguma explicação, alguma descodificação para além da forma, para além da transmissão das notícias, digamos Uhum. assim. E eu acho que nós fomos um pouco erráticos na primeira parte do ano e corrigimos esse tiro. A partir do momento que corrigimos esse tiro, Então, o que é que fizeram menos bem ou foram erráticos? eu vou apenas dizer isto e nada mais. Acho que fomos um pouco erráticos em relação a isso. A partir do momento que corrigimos esse tiro, nós imediatamente voltámos a aproximar da liderança e voltámos a ser mais consistentes, Uhum. que é outro fator muito importante, e portanto a podermos ameaçar a liderança, quer à noite, quer à hora de almoço. Uhum. E estamos a fazer esse trabalho. A equipa está estabilizada, por exemplo, no Jornal Nacional, A agora equipa está com o estabilizada. José Alberto Carvalho A equipa está e a Sandra estabilizada quer Felgueiras. no Jornal Nacional, quer no TVI Jornal, que é o jornal da hora do almoço, está estabilizada à semana e está estabilizada ao fim de semana. E, no entanto, apesar dessas duas questões, ou desses dois fatores, que são a confiança e a estabilidade, a TVI não perdeu uma marca, se quiser, que é muito importante
e que é distintiva face aos nossos concorrentes, que é a de uma certa, posso-lhe chamar, irreverência ou capacidade de ter mais, de ter mais capacidade para questionar os poderes. Quer dizer, ao longo deste ano, apesar de tudo, nós fomos, de longe, entre as duas marcas, fomos os que mais notícias demos. Umas tenho de cor, outras posso socorrer-me aqui da minha cábula, entre a história recente das gêmeas, os detalhes do que se passou no Ministério das Infraestruturas, o homem que foi detido por ameaçar matar o Presidente da República, enfim, a história da grávida que levou à admissão da ministra Marta Temido. Enfim, há um sem número de notícias que foram dadas em primeira mão pela TVI e desenvolvidas pela CNN Portugal, ou o inverso. E, portanto, essa marca de nós questionarmos os diferentes poderes esteve sempre na TVI, apesar daquilo que eu disse antes, e não deixará de estar. Ok. Entre a TVI e a CNN Portugal, a integração tem aumentado? Ou a integração e também um bocadinho, se calhar, a despersonalização da TVI, ou não? O que é que isso significa? Significa que termos mais, haver eventualmente uma ligação maior entre os dois canais, se em relação à TVI não retira nada, se acrescenta, ou se não concorda? Não, eu acho que nós temos duas. Vamos lá ver. Nós temos duas marcas que são duas marcas muito fortes. A TVI é uma marca com 30 anos. Um pouco mais Sim. até. Sempre foi uma marca onde a informação, sobretudo a partir de uma certa altura, não tanto se calhar nos primeiros anos, mas a partir do ano 2000, digamos assim, onde a informação sempre foi... A partir do primeiro relançamento da TVI, Sim, já com o José Alberto, com o José Eduardo Muniz e a Manuel Moraguete. Portanto, sempre foi uma marca onde a informação teve um papel preponderante. E isso nunca deixou, apesar de algumas mudanças de rumo ao longo dos anos, que foram ditadas por mudanças na direção, designadamente, mas a informação sempre foi um dos eixos da TVI. A informação é um dos eixos dos canais generalistas. Isso é verdade em Portugal, em Espanha, em Inglaterra, na América, é assim. Portanto, isso está cá, não deixou de estar. A CNN é, pela sua natureza, uma marca muito forte. E nós temos que tirar a força de cada uma delas, criando sinergias onde devemos criar, mas distinguindo muito bem as duas marcas. O que é que nós não temos? Eu acho isso bom. Portanto, eu não vou dizer isso sublinhando que isso é bom. Nós não temos uma marca subsidiária da outra. Isso já aconteceu com a TVI e a TVI 24. Isso provavelmente acontece nos nossos concorrentes. Eles estão ordenados assim e provavelmente eles acharão que isso é que é bom. Eu não estou a dizer se é que é bom ou que é mau. O que eu estou a dizer é que no nosso caso nós temos duas marcas e elas são igualmente fortes, cada uma no seu território. Uma é uma marca generalista e nós sabemos qual é a importância hoje da informação no universo generalista. Outra é uma marca no cabo, de um canal temático, num país onde a informação no cabo é muito, muito relevante. Nuno, como é que entre os dois jornais, o da hora de almoço e o da noite, Certo. na TVI, como é que distingue, ou qual é a grande diferença entre os dois jornais, se quisermos? Eu não sei se vale a pena fazer esse exercício. Quer dizer, esse exercício pode ser feito a partir do público que os vê. E como nós sabemos qual é a distinção entre os espectadores que estão disponíveis à 13h para consumir a informação em canal aberto e às 20h, nós procuramos adequar
os conteúdos da 1 e os conteúdos das 8, com um pressuposto que nunca está em causa, que é os noticiários em canal aberto são uma espécie de mosaico daquilo que aconteceu no país Minha e no pergunta era um mundo. bocadinho no sentido se o Jornal da Tarde da Uma, se não se aproximou da informação da CMTV. Não, de todo. Não. Não? Ok. A partir da próxima... Vamos falar de futebol. A partir da próxima época vão deixar de ter a Liga dos Campeões. Sim. Isto vai ter impacto nas audiências, na publicidade, no canal, na informação? Vamos ver. Vai ter diferentes tipos de impacto. A grelha vai ficar mais barata, porque, apesar de tudo, o custo da Liga dos Campeões era um custo muito elevado e que não tinha retorno do ponto de vista publicitário. Portanto, não tinha mesmo... Não tinha retorno Não do ponto havia de vista publicitário. O futebol não se paga, isso é uma coisa que já foi dita muitas vezes, é o que é. No entanto, designadamente a Liga dos Campeões, mais do que qualquer outra competição, é uma marca, voltando a marcas, não é? É uma marca muito forte. Há uma parte do valor que não é que é intangível e que permite também um contacto com um grupo muito elevado de espectadores que, por norma, não vêm já hoje ver televisão, só vêm a esse tipo de eventos. E, portanto, isso nós vamos perder. E isso, qual é o valor dessa perda? Não é possível responder. Isso também foi uma parte da nossa equação, já no exercício anterior e neste, com certeza. Isto é, do ponto de vista da oferta, a TVI, como a SIC com a Liga Europa, quer dizer, acho que é possível fazer, são competições diferentes, mas acho que é possível fazer essa generalização, digamos assim, vão ficar menos ricas e com menor diversidade na sua oferta. Hoje o grande desafio dos canais generalistas é como é que se mantêm relevantes e atrativos para os anunciantes com os géneros centrais da sua programação, que são, não necessariamente por esta ordem, mas que são a ficção, o entretenimento e a informação, e que géneros ou subgéneros é que podem acrescentar que lhes agreguem público também, mesmo que seja às vezes em alguns segmentos pontuais e marginais nas grelhas. E a resposta, Nuno? A resposta, no nosso caso, é alvo de uma discussão interna que eu acho que, enfim, até pelas funções que eu tenho, eu não devo partilhar aqui. Eu tenho, obviamente, ideias sobre isso, pensamentos sobre isso, e participo nas discussões internas sobre isso, mas, enfim, não é a minha área de competência, portanto eu não devo falar disso aqui. Não é porque revelasse algum mapa da mina, mas porque não seria correto da minha parte. Então, temos estado a falar de televisão, não é? Tanto de free-to-air como de cabo. Como é que se chega, que como disse ainda há pouco sobre o futebol e a Liga dos Campeões, não é? Há públicos, cada vez mais, que já só vão à televisão quando há grandes acontecimentos, como uma Liga dos Campeões. Sim, mas não consomem menos conteúdos. Pois, mas como é que se chega... Eu esta semana, guardo a pergunta, mas eu esta semana, ou na semana da Web Summit, não é? Nós estamos a gravar na semana da Web Summit. A CNN teve aqui uma delegação relativamente extensa em Lisboa e a principal pessoa dessa delegação era o Digital Content Officer. E eu só o conhecia por troca de mails e indiretamente, digamos assim. Ele foi-nos visitar aqui à Luz, nós reunimos e depois jantámos nessa noite e a conversa mais interessante até acabou por ser durante o jantar. E ele explicou-me como é que na América, onde o decréscimo do consumo
de televisão no cabo, porque as pessoas estão a deixar de ter pacotes de cabo em casa, como é que esse decréscimo está a ser compensado, não apenas pela CNN, mas está a ser compensado pelo consumo mobile e pelo consumo através dos dados. E ele dizia assim, mas eu não estou a falar de uma coisa que vai acontecer, eu estou a falar de uma coisa que está a acontecer. E sublinhava. A questão é que não, quer dizer, não há hoje menos pessoas a ver-nos a nós ou a ver os nossos concorrentes. Quer dizer, há menos pessoas a ver-nos da maneira convencional. Nós começamos esta conversa dizendo, bom, a CNN tem uma cota de mercado de 3,1 no agregado do ano. Certo, mas qual é o instrumento de medição que nós... E o Nuno acrescentou, no cabo, 1/10 é muito relevante. Certo, porque para as discussões publicitárias, com certeza. Mas quais são os instrumentos de medição que nós não temos? Todos os que reais, não sejam televisão. Claro. Certo. E isso é que eu acho que é uma ferramenta que faz falta ao mercado, porque é muito diferente ter uma ferramenta fiável, que seja aceita por todos e que vá bater ao mercado publicitário, do que uma conversa que é... Eu vi a declaração do António Costa porque estive a ver no telemóvel, olha, a mim mandaram-me por WhatsApp, olha, eu vi na vossa página eu vi no vosso Instagram, olha, quer dizer, e depois cada um viu de uma maneira. Certo. Todos viram, não é? Mas não viram foi sentados na sala. E como é que não vos cabe a vocês, televisões, operadores do mercado, Mas é uma reflexão do mercado. resposta a essa É uma reflexão do mercado. Porque o que temos realmente são as audiências free-to-air, não é? Sim. As audiências de cabo. Mas é uma reflexão do mercado. Temos um estudo de net audience, onde no vosso caso não conseguimos ver quanto é que a audiência da CNN ou da... Portanto, aparece a mídia capital agregada, não é? Portanto, nem sequer é possível distinguir. Mas é uma reflexão que o mercado tem que fazer, porque eu diria que a vida, por exemplo, é mais confortável hoje em dia para os anunciantes do que para os mídia. Os anunciantes dizem que a vida deles está muito pouco confortável porque não conseguem ter audiências agregadas e porque antes compravam uns spots em televisão, em rádio, nas páginas de imprensa e conseguiam chegar a toda a gente, não é? É uma boa discussão. Como é que, sendo o principal canal de informação do país neste momento e desde o lançamento... Eu acho que nós, com inteira franqueza, diria que precisamos de discutir, não apenas de discutir, de tomar medidas para alterar a maneira como o consumo é medido no nosso mercado. Porque nós temos hoje mais consumo de conteúdos, de uma forma geral, não apenas de conteúdos de informação, do que aquele que tínhamos. E mesmo assim, a informação não é o género mais prejudicado, porque a informação tem o apelo do direto, não é? Quando eu sei que está a acontecer uma coisa, eu quero vê-la em direto, apesar de tudo vou procurá-la em direto. Lá está, posso não a procurar num ecrã grande, numa sala ou num café ou no meu local de trabalho. Mas eu vou procurá-la, posso procurá-la no telemóvel, mas quero vê-la em direto. No telemóvel, lá está, ninguém sabe que está a ver, não é? Mas apesar de tudo eu quero procurá-la em direto. Agora, quando nós estamos a falar de conteúdos que tanto se podem ver hoje, como amanhã, como daqui a uma semana, aí a questão é um pouco mais profunda, não é? E quando falamos do prime time dos canais generalistas, por exemplo, é só disso que estamos a falar. Não é só disso, mas uma boa parte está aí, com certeza que sim. Como é que vai ser ou como é que antecipa que seja um modelo de financiamento, se quisermos, das televisões do futuro? Porque apesar de tudo, lá está, as pessoas vão continuar a pegar num comando, a ver as gerações mais novas, a ver os canais de televisão. Quer dizer... Nós temos os Netflix
da vida não tem publicidade, não é? Em Portugal. Sim, Mas para lá caminhamos. não têm, mas começam talvez a entender que precisam de ter para tornarem o seu modelo de negócio eh, ou mais rentável, ou, em alguns casos, de outras plataformas, rentável, pelo menos, porque podia não ser exatamente o Eldorado que parecia para todos no princípio. Nós temos que, antes de tudo, observar qual é o comportamento das gerações mais novas e da sua relação com os ecrãs. E a relação das gerações mais novas com os ecrãs é uma relação que se faz com um ecrã deste tamanho. O meu filho mais velho tem 15 anos. Eu, por norma, quer dizer, só não desisti porque eu sou muito persistente. Mas estou sempre a perguntar-lhe porque é que, ao menos, ele não vê séries no iPad. Que sempre é mais confortável. Sempre é um ecrã um pouco maior. Mas ele vê séries num ecrã deste tamanho. Portanto, não o projeta sequer na televisão da sala. Não, ele vê. Portanto, qual é. Isso talvez responda um pouco à pergunta que fez, que é as gerações mais novas estão numa relação difícil com os ecrãs de maior dimensão. E, no entanto, o que eu vou dizer assim parece contraditório. Na generalidade das salas, digamos assim, das casas, o ecrã de televisão ainda ocupa o ecrã ainda ocupa a posição central na sala. Certo. Está lá. Isso não é apenas em Portugal, digamos, nas cidades ocidentais. E não se vendem menos televisões, menos ecrãs. Se nós descermos agora aqui e formos ali ao shopping que fica aqui perto, eles continuam a vender e as grandes marcas, as grandes companhias, Samsung, enfim... Continuam a produzir um aparelho de televisão. Claro, e é mais sofisticado, e o ecrã é mais fino, e tem mais definição, e é 4K, e é 8K, e é isto, certo. E é aquilo. Já não desaparece uma grelha de televisão ou os canais de televisão quando ligamos o comando. Mas está lá tudo dentro, porque está lá o YouTube, está lá, estão lá as plataformas, e é escolher e carregar no botão. Todo o negócio vai mudar? O negócio já está a mudar, não é? O negócio não vai mudar, o negócio já está a mudar. E isso é que é o desafio, sobretudo para empresas que nasceram, claro, que nasceram num outro tempo e que têm que acompanhar e fazer em andamento. Portanto, quem nasce agora, de certa maneira, tem a vida, não tem uma vida fácil, mas tem outra vida. Mas não tem legado, não é? Tem outra vida, claro. Mas em termos de... Quer dizer, eu acho que a solução não está inventada no mundo, não é? Mas como é que, em termos das receitas, mas ainda Portugal estão as receitas, os custos? Portugal tem um problema acrescido, que é o problema da dimensão do mercado. Eu não diria que este tema não se coloque de uma forma geral. Em Portugal é um pouco mais complexo. Porquê? Porque o país tem esta dimensão e o mercado tem esta dimensão. E ao mesmo tempo, nós, como não fizemos no devido tempo movimentos de fusão que foram feitos em mercados gigantes, como a América, ou de média dimensão, como Espanha, não é? O que é que aconteceu em Espanha? Em Espanha, num determinado momento, o governo decidiu, um governo, decidiu conceder mais duas licenças de televisão aberta. E a seguir, alguém disse, bom, isso só é rentável se elas estiverem agregadas a grupos que já existem. E isso fez com que a A3 Média por um lado e a Tele5 por outro incorporassem a La Sexta e a 4. Bom, e esses dois conglomerados, com uma estação principal, uma estação secundária e um conjunto de canais que estão na TDT, no caso espanhol, tornou a operação rentável. Mas, por si, essas estações secundárias, se vivessem por si,
já tinham falido. O que nos leva também à consolidação, no caso, a falta de consolidação. A falta de... Sim. Aqui no mercado, a Mídia Capital falhou o negócio da compra da Cofina. Como é que impactos é que terá na Mídia Capital, ou no mercado, se quisermos, não ter havido esse movimento de consolidação? Vamos ver, não me compete a mim fazer... volto um pouco... Isto é a opinião, certamente. Volto um pouco à mesma resposta que dei atrás, que é as funções que eu tenho na empresa não recomendo, e eu não o farei, que imita nenhuma opinião sobre isso. Mas eu acabei de dizer há um minuto que o que aconteceu em Portugal foi que não se fez em devido tempo um movimento de fusão. E isso, objetivamente, prejudicou o mercado. Isso é matéria de facto. Portanto, se quiser que isso responda à sua pergunta, entenda como uma resposta. Mas também pode ir atrás, porque este movimento que poderia ter acontecido agora também poderia ter acontecido ao contrário em 2020. Portanto, o que é que não aconteceu em Portugal? Não aconteceram esses movimentos de fusão, não aconteceram. Os anunciantes, sobretudo, têm visto, ou as agências de meios, se quisermos, têm visto essa não fusão como positiva, ou têm avaliado como positiva essa não fusão. Discorda? Não, respeito, cada um está no direito de interpretar como quiser. E uma eventual privatização da RTP faria algum sentido neste momento? Eu Estou a dizer isso até porque numa entrevista muito recente com uma agência de mais loja, falava-se de publicidade na RTP e no caso o Pedro Loureiro dizia que na opinião dele o que não fazia sentido era a RTP ser do Estado. Portanto, defendendo a privatização. Eu, como se recordará, porque falámos algumas vezes nessas alturas, sempre me opus à ideia de privatização da RTP. Primeiro, não é primeiro, desde logo, a tradição europeia aponta para operadores privados e um operador público. Depois, porque eu acho, e falo com conhecimento de causa, que a RTP presta um conjunto de serviços que os privados não estão em condições de prestar. E às vezes as pessoas falam sobre isso de cor, não sabendo de todo do que é que estão a falar. Eu, repito, falo com conhecimento de causa. Fala de uma série de canais que a RTP tem. Falo das operações internacionais, falo de serviços que a RTP presta às minorias, falo de uma diversidade de serviços de que as pessoas não têm nem ideia e que significam que uma parte do dinheiro que nós entregamos à RTP tem destino, portanto, e às vezes há muita demagogia Portanto, quando se diz quando tem destino e faria sentido que fosse reforçado até ou não, quando se fala do orçamento da RTP? Isso, quer dizer, provavelmente as pessoas que estão na RTP dizem que sim. Eu não tenho uma opinião formada porque não conheço ao dia de hoje a realidade e, portanto, isso sim lá está, seria estar a falar sem o conhecimento exato das circunstâncias deste momento. Qual é a minha nuance face àquilo que era o meu pensamento do passado? Eu acho que hoje, com a pulverização da oferta, a RTP precisa de ter 2 canais no universo FTA. Sobre isso tenho muitas dúvidas. Diria em tese que não. Mas isso é muito diferente de dizer a RTP devia ser privatizada. Mas aí o que é que se faria ao segundo canal? Isso é outra discussão, não é? Isso é outra discussão. Mas porque quer dizer, quando eu olho para o que é a oferta da RTP2, eu acho que ela, em boa medida, é amplamente coberta pelos diferentes canais de forma tão
ou mais competente. Então, mas aí o que acho é que ou se privatizava a RTP2, não é? Extinguir não parece ser uma hipótese, ou fazer muito sentido. Enfim, acho que não. Eu acho que esse tipo, vamos ver. Um dos erros que foi cometido em mais do que uma ocasião sobre a RTP foi o erro da precipitação. Isto é, foi o de apresentar soluções definitivas com pouca reflexão. E eu, como em alguns casos passei por isso na pele, acho que não devo fazer parte de nenhum movimento semelhante. Portanto, eu respondi apenas à pergunta. Eu defendo a existência de um serviço público de televisão. Acho que ele é distintivo e deve fazer parte da nossa oferta e da nossa paisagem audiovisual. 2, Com um canal seria suficiente. acho que com um canal seria suficiente. Ok. E o que é que se faz ao outro canal? Acho que isso é uma discussão demasiado séria para ser alvo de palpites. Nós não podemos, sobre coisas sérias, ter palpites. Ok. E publicidade? Faz sentido a RTP continuar a ter? É também uma discussão séria, porque é preciso olhar. Houve A uma. RTP que tem menos publicidade, menos tempo de publicidade Certo. que os privados, não é? Mas, por exemplo, quando foi definida que a RTP ficaria com 6 minutos de publicidade, haveria um passo para dar a seguir, que era a redução de 6 minutos para 4 minutos e meio. Isso nunca se efetivou. Não sei ao dia de hoje se esse movimento, isso foi pensar, a própria redução para os 6 minutos era um movimento que visava tornar a vida dos operadores privados mais fácil, digamos assim, não é? Gerar mais receita, ficar mais investimento disponível para os privados, operadores E eu não, se não me engano, estava nessa altura na RTP. Não é? privados. Portanto, estava a viver Sim, eu estava. desse lado. Ora bem, o que eu digo hoje é o seguinte: hoje, se fosse reduzida ou até eliminada a publicidade na RTP, mas com a pulverização e com a fragmentação de audiências e com a pulverização de canais que existem, isso significa que O Google, esse o investimento TikTok, etc. vai para onde? Vai todo a dividir pela SIC e pela TVI. Quer dizer, quem diz isso manifestamente não vive neste planeta, vive noutro qualquer, não é? No ano passado, desafios, novas formas de chegar às pessoas, aos consumidores, digital. A CNN, ainda não falámos do site e da CNN Digital. Como é que está a correr? Eu acho que está a correr bem. Lá está, eu pergunto como é que está a correr, porque não há dados, portanto Sim, não posso aqui apontar. está a correr bem com a necessidade que nós sentimos de ter equipas mais consistentes, de sermos capazes de ter mais conteúdos, de mais e mais diversos, digamos assim. Eu acho que um dos elementos que distingue a nossa oferta digital lá está, é a análise e o aprofundamento, isto é, não é apenas um site de notícias, ele traz mais alguma coisa e tem picos de consumo, sobretudo nos grandes momentos e nos grandes eventos, muito, muito significativos, e depois tem procura para a descodificação das notícias, muitíssimo na área internacional, bastante nos grandes temas nacionais. Agora, se nós queremos uma marca que é eminentemente digital, nós ainda estamos a fazer esse caminho, ainda não estamos lá. Ainda estamos muito longe. Ou ainda estamos. Estamos a andar, não é? Mas estamos a andar todos os dias, mas não estamos lá, para ser completamente sincero. A CNN tem. Ninguém está lá em Portugal, não é? Quer dizer, não estamos lá e alguém está. Não, não estamos lá. Ninguém está. A CNN não se afirmou mais, pergunto, como televisão do que no digital ao longo destes 2 anos? Ou A seja, percepção, vamos ver. E aqui, lá está, digital não há dados, portanto, eu estou a falar de percepções, não é? Eu acho que a percepção pode indiciar isso, mas estamos a falar de percepção. O Nuno que tem os dados, se olharmos para o ranking de sites de informação, onde aparecem agregados à TVI, a Mídia Capital aparece agregada, portanto não é possível ver em que posição é que estaria Quer dizer, a CNN. o que eu acho que é preciso dizer é o seguinte: se nós
olharmos estritamente para a televisão, isso é um facto, a CNN teve um impacto enorme. Entrou e liderou desde o primeiro dia o segmento dos canais informativos. E isso, hoje é fácil dizer que isso ia acontecer. Não, não é nada líquido que isso fosse acontecer. E depois Há um ano, lembro que falámos, a primeira pergunta foi se isto aconteceu muito depressa. E depois é porque tinha sido o primeiro dia. E depois era porque tinha sido a primeira semana. Depois já passaram 2 anos e depois, continua a liderar, é pronto, verdade. E Mas isso aconteceu realmente muito depressa. Porque o track record das marcas não é esse. E eu acho que há 4 fatores que contribuíram para isso. Se quisermos elencá-los, são o fator da confiança, o fator da diferença, o fator da equipa e o da marca. Esses são, do meu ponto de vista, os 4 elementos ou os 4 fatores que distinguem a CNN e que fizeram, de facto, com que os nossos concorrentes, digamos, reprogramassem a sua vida em função do que é a oferta da CNN. Certo. No digital também aconteceu? De certa forma, mas no digital já havia uma fragmentação diferente, não é? Por exemplo, se nós olharmos para a realidade do grupo Empresa, uma parte do que nós temos concentrada na CNN, eu diria que no grupo Empresa estará dividida entre o Expresso e a SIC, não é? E são 2 marcas fortes. Ok. Uma das vossas apostas para este ano, e portanto, estamos a falar de uma tendência, não estamos querer falar de receitas significativas, era a aposta nos podcasts. Dizia no ano passado que a Mídia Capital estava atrás, que queria mesmo investir nesta área, e que a Mídia Capital estava um bocadinho atrás dos concorrentes. Passado este ano, ou passado um ano, continua a ser uma aposta? Continua a ser uma aposta, eu acho que é estratégico, que é importante, não é ainda significativo em termos de receita. Os nossos concorrentes andaram mais depressa do que nós. Portanto, vão acelerar o passo? Temos que acelerar o passo. Ok, porquê é que não aconteceu este ano, este último ano? Os nossos concorrentes andaram mais depressa do que nós. Isto é, tal como eu posso afirmar que há coisas que nós fizemos melhores do que eles, também há coisas em que eu devo aceitar que eles fizeram mais depressa do que nós. Ok. Nuno, temos falado... Como é que antecipa o próximo ano? O próximo ano, vamos ver. No ano passado dizia que este era um ano de risco. Era como se referia a 23 e não se contava com mais uma guerra, nem com a queda do governo. Pois, um pouco a sedução, entre aspas talvez, não é? De um canal de notícias é que nós não sabemos hoje as notícias de amanhã. E uma parte, não deixa de ser um pouco irónico, não é? Mas uma parte do planeamento que nós tínhamos feito ao longo dos últimos 2 meses, a seguir ao verão, começámos a trabalhar no aniversário e em 24. Portanto, calendarizámos o que é que queríamos ter para apresentar no aniversário e para 24 e um cronograma de trabalho com as equipas, o que é que queríamos lançar em cada momento e por aí fora. E de repente há 2 acontecimentos que transformam profundamente as nossas vidas e o nosso calendário. Há uma guerra no Médio Oriente e há, ainda mais significativo, porque isso tem um impacto direto em toda a nossa operação, a queda do governo, a antecipação das eleições, com campanha eleitoral, debates, equipas na rua, reorganização da redação, pessoas que não estavam na área da política que agora passaram a estar, portanto, toda a mexida. Ora, o que é que isto significa? A vida às vezes estraga-nos os planos, não é? E nós temos que saber agir
em função disso. Eu nem sequer me queixo, eu lido muito bem com a incerteza, talvez um pouco por experiência, talvez um pouco pela minha natureza. Acho até que essas fases são as mais interessantes para trabalhar e pela minha parte estou sempre preparado e faço com que as pessoas que estão à minha volta tentem estar também e estão. Mas agora estamos justamente na fase de reajustar o que estava no plano e que é aquilo que falávamos aqui ao princípio. Então, mas esse programa é o quê? Vamos ver então em que data é que vai arrancar e se não é atropelado pelas circunstâncias. E o comentador, bom, se calhar um era, mas é preciso ir a procurar outros. É necessário encaixar. O puzzle, de repente, passou a ser outro. É preciso ver se temos as peças todas, se é preciso alargar, o que é que temos e o que é que nos falta. A parte positiva é que, para o espectador, a fome de notícias aumenta, não é? Sim, Ou de isso era o que informação. falávamos aqui no início, que é, eu acho que os canais de informação no cabo, que já têm uma audiência muito, muito significativa, vão ter uma procura muito significativa, ainda mais significativa, ao longo do ano de 2024. E acredita que os anunciantes, as marcas que vão acompanhar, porque enquanto para o jornalismo vai ser um momento de muito É assim, trabalho, não é? eu espero Para a que economia, eu espero para o que sim, país, mas para as marcas não eu sabemos. espero que sim. Para o jornalismo é um tempo, parece ser um tempo muito interessante, de facto. Mas nós temos que estar atentos aos sinais da economia. Portanto, para o jornalismo é um tempo, e o nosso tempo está a acabar, para o jornalismo é um tempo muito interessante e para as empresas de mídia, como é que antecipa o próximo ano, assim numa frase? Eu acho que as empresas de mídia têm que entender, têm que ir percebendo quais são os sinais que recebem dos anunciantes, e os sinais dos anunciantes estão diretamente ligados à forma como a economia se vai comportar. E um quadro de estabilidade governativa significa uma coisa. Um quadro de instabilidade ou de incerteza, que no fundo é o que nós temos aqui, pode eventualmente significar outra. Sobretudo num país como Portugal, em que tudo tem uma ligação, de certa maneira, ao Estado, não é? Por exemplo, eu vivi e trabalhei em Espanha 1 ano e meio, numa altura em que o presidente do governo era o Rajoy. Mas era um presidente do governo virtual, estava em exercício há não sei quantos meses e ainda esteve. A economia estava a crescer. Portanto, há países na Europa que às vezes estão sem governo meses e meses e isso é indiferente para a economia. Em Portugal eu tenho dúvidas que seja indiferente, sinceramente. Ok. Vamos então esperar pelos próximos meses. Nuno, muito obrigada. Obrigado, Carlos.